3, uma carta que nos é muito preciosa. Vamos falar sobre Sardes. Sardes, um dos textos raríssimos e caríssimos à teologia joanina. Apocalipse, capítulo de número 3. Quem encontrou o texto, por favor, diga amém. Diz-nos assim a palavra do Mestre: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai eterno, nós te somos gratos por teu amor e misericórdia. Rogamos-te que a tua voz nos seja clara, que seja a voz de Deus nesta noite, a falar-nos por meio da tua palavra, que é alimento para a alma. O alimento constante nesta palavra é perene. Por isso eu te peço, fale-nos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Podeis sentar. Estamos diante da carta de Sardes. A carta sempre está atrelada à história da cidade. Isso acontece em todas as igrejas. O conselho de Jesus a respeito da carta ou da igreja está atrelado à história da cidade onde aquela igreja está fundada. A cidade de Sardes é uma cidade que foi construída sobre uma colina elevadíssima. Obrigado, Gideon. Uma colina elevadíssima, protegida por rochedos e muralhas, considerada pelos historiadores como inexpugnável, incapaz de ser frontalmente combatida. Porque quem se aproxima da cidade é percebido pelos flecheiros a uma distância quilométrica. De sorte que você só entra na cidade pela porta frontal se você passa por um corredor apertadíssimo. De um lado uma muralha rochosa de muitos metros de altura, e do outro lado uma muralha rochosa de muitos metros de altura. E essas muralhas eram muralhas naturais. Estamos falando de uma cidade fortificada, de uma fortaleza. Para os irmãos terem ideia, Sardes foi uma das poucas cidades da antiguidade que nunca foi invadida por um exército frontal. Apenas 2 vezes essa cidade teve sítio. Alguém conseguiu entrar nesta cidade e deflagrar guerra e vitória sobre esta cidade. 529, Ciro, o persa, encontra um corredor obscuro entre os rochedos, utiliza-se desse buraco entre os rochedos, introduz os seus melhores soldados e eles tomam a cidade. Por isso Jesus diz que virá no dia e hora
que a igreja não espera e virá como ladrão, porque é dessa forma que essa cidade foi afetada, foi tomada. Anos depois, mais exatamente no ano 218, Antíoco Epifânio mais uma vez invade a cidade de Sardes. E ele invade a cidade de Sardes pelo mesmo lugar, usando os mesmos métodos e passando pelo mesmo corredor estreito, mas não pela frente, porque era impossível, porque era uma cidade fortificada. E os cidadãos da cidade de Sardes, eles se jactanciavam, eles se gabavam, porque eles eram fortes, considerados uma cidade que não pode ser afetada, afrontada frontalmente. E isso gerava no coração dos moradores de Sardes uma ideia de que eles eram superiores aos demais. Logo, Jesus faz uma crítica à igreja que está diretamente ligada à história da cidade. No início da carta, Jesus diz à igreja: você pensa que está tudo bem com você. Você pensa que está tudo sob controle. Você tem nome, é essa a expressão que Jesus usa. Você tem nome de que está viva, mas na verdade você está morta. Olha que palavra dura. Jesus diz à igreja: você arroga para si a ideia de que você está viva, mas na prática, eu que conheço a sua estrutura, sei que você está apodrecida, você está morta. Essa foi a palavra inicial de Jesus à igreja de Sardes. Ora, a igreja de Sardes era uma igreja que, igualmente à cidade, se jactanciava, se considerava superior às outras. Você não vê Jesus criticando na igreja de Sardes doutrinas dos nicolaítas. Você não vê Jesus dizendo que havia o espírito de Balaão. Você não vê Jesus dizendo que havia o trono de Satanás, que havia o ensino de Jezabel. Você não vê nenhuma heresia permeando a igreja. Era uma igreja teologicamente sólida, era uma igreja coerente no que diz respeito à sua reflexão bíblica, era uma igreja aplaudida pela cidade. Os aspectos morais dessa igreja eram aspectos aprovados pela cidade, pelos cidadãos de Sardes. Mas quando Jesus faz um raio-x da igreja, Jesus diz: não, você está morta. Você está morta. E aí a primeira coisa que Jesus diz a essa igreja, eu preciso que você pense sobre isso. Jesus está dizendo: não se engane, igreja de Sardes. Você não é aquilo que você pensa que é. Essa é a primeira mensagem. As máscaras, a maquiagem que você usa não funciona diante dos meus olhos. Não funciona. Você pode ter a doutrina correta, você pode ter a liturgia correta, mas você não tem vida íntegra. Jesus está dizendo: igreja de Sardes, não compensa você fingir ter relacionamentos perfeitos quando o ódio campeia no vosso coração. Não compensa ter um casamento legítimo e aprovado pelo cartório se o relacionamento amoroso já foi sepultado há 30, 40 anos atrás. Não compensa você ter um ministério considerado coerente, aprovado pela comunidade, se é reprovado pela esposa e pelos filhos que convivem com você. Não compensa a igreja ter nome, se a igreja não carrega o nome de Jesus. Essa igreja começou a morrer
porque o nome dela se tornou mais importante do que o seu propósito. Quero que você lembre dessa frase. A igreja começa a morrer quando o seu nome se torna mais importante que o seu propósito. Um crente começa a morrer quando a sua posição, o seu status quo, se torna mais importante que a sua missão. Nós não temos a missão de sermos perfeitos, mas nós temos a missão de sermos verdadeiros. E já disse um pensador, e disse com muita propriedade: você pode mentir para poucas pessoas durante muito tempo, você pode mentir para muitas pessoas durante muito tempo, mas ninguém é capaz de mentir para todas as pessoas durante todo o tempo. As máscaras de Sardes nunca enganaram aquele que tem os olhos como tocha de fogo. E Deus está dizendo, igreja de Sardes, existe uma situação de sítio, de guerra. A imagem que Deus convida a igreja a refletir, a imagem de uma batalha, do fragor de uma batalha. Acabara de acontecer uma forte batalha, o exército perdeu, porque Jesus começa dizendo, você pensa que está vivo, mas já morreu. Então Jesus está dizendo, você pensa que ainda tem possibilidades de vitória, mas você já perdeu a batalha. Você já perdeu. Não há mais vida aí. Você precisa reconhecer que perdeu a batalha e continuar reunindo os que ainda têm vida. Olha qual é a orientação de Jesus. Imaginem os irmãos uma situação de batalha, pós-guerra, pós-batalha, e aí estão os corpos lançados em todo o campo. Enquanto isso, existem pessoas com gemidos de dor, pessoas com pernas mutiladas, pessoas afetadas pelas muitas armas, pelos muitos tiros, pelos bombardeios, e as pessoas estão lançadas ao solo, jogadas. Mas ainda tem gente achando que tem possibilidade de vitória. E aí Deus olha para a igreja e diz, não, você não entendeu. Vocês perderam. Vocês perderam. Só que no versículo 2 ele diz assim, ó: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Jesus está dizendo o seguinte: se ainda existe alguém com fôlego de vida e que conseguiu escapar, se existe alguém nas trincheiras que ainda tem vida de Deus, você tem uma missão. Você tem que voltar ao campo de batalha para confirmar quem ainda tem vida. Não é Deus quem confirma os que estão caídos, é a igreja. E o que é que Deus faz? Deus levanta, mas quem se aproxima é você, quem estende a mão é você, quem empresta o ombro é você, quem carrega no colo é você, quem lança o azeite sobre as feridas é você. Você é o poderoso instrumento de Deus, e Deus deseja levantar esta igreja para confirmar os muitos caídos nestas batalhas da vida. Só que existe uma constatação muito danosa. Existem pessoas que estão feridas no campo de batalha e elas preferem colocar pano na boca e suportar a dor da mutilação do que serem encontradas. Elas preferem morrer à míngua, porque se elas forem encontradas, a dor que elas sentirão é maior do que a dor das feridas. Os irmãos estão entendendo, irmão? A humilhação que ela precisará passar
é tão danosa que ela prefere permanecer ferida por anos a fio na igreja. Ela será tão desprezível, ela será tão julgada, tão condenada previamente, que ela prefere continuar vivendo uma vida de morte, de miséria, carregando feridas na alma. Mas o Espírito de Deus está despertando esta comunidade. Não é para você olhar para o outro que está ferido e chegar dizendo: como é que pode ser, rapaz? Você é experiente, você treinou tanto, você conhecia tanto de Bíblia, você era até pregador, te vi cantando, você não era irmã de oração, você não era a pessoa que tinha todo o preparo teológico. Como é que você está aí agora? Não é para isso. Não é para isso. Porque enquanto você está confirmando quem está vivo, tem fogo cruzado. E você tem que confirmar quem está vivo, pedindo a graça de Deus para que Deus te livre, pedindo a misericórdia de Deus para que a misericórdia de Deus te guarde, porque só Ele pode trazer proteção e vida sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua história. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Que haja gritos de dor neste lugar, que as pessoas possam expressar a sua angústia e dizer: a minha alma está quebrada, eu estou traindo a minha esposa há 5, 10, 15, não importa quantos anos, mas eu não suporto mais viver morte, eu quero viver vida, eu quero que alguém me ajude. Igreja de expedicionários. Aí ele grita, e aí Deus vai levantar gente aqui, que vai chegar para o ferido e vai dizer: eu estou aqui, eu tenho azeite, eu vou te ajudar, você vai se levantar, e o Senhor te dará vitória. É nessa perspectiva que Sardes percebe o Evangelho. Mortos, acostumados com a morte, silenciados com a dor. E aí Deus precisa exortar a igreja e dizer: tem gente morrendo aí e vocês não estão apercebidos. É missão de vocês. Mas não é fácil, irmãos. Se existe um ministério difícil, é este. Gente com coração de Deus, gente com a alma do eterno, gente com capacidade de perceber diferente. Pastor, o senhor não sabe, não se engane com esse camarada aí não, isso é um mentiroso, isso já trouxe problema para a igreja, está no 3º casamento. Pastor, estou só lhe alertando. Aí tem gente com a alma de Deus que chega e diz assim: pastor, esse homem é um homem tão simples, cheio de mazela, mas tem um coração aplicado. Gente que vê vida onde todos só encontram morte. Eu queria convidar a comunidade a refletir sobre isso nessa noite. Já existe muita morte aí afora. Já existe muita sombra, irmãos, quando a gente passa aquela porta. Já existe muita sujeira neste mundo. Esse lugar aqui, irmãos, tem que ser o lugar da restauração. Esse lugar aqui tem que ser o lugar onde os feridos encontrem um hospital de campanha. Esse lugar aqui, irmãos, tem que ser o lugar onde as pessoas encontrem o reflexo da esperança que há no Evangelho do Cristo de Deus. Se você ainda não assistiu esse filme, tem que assistir. Eu aconselho. Até o Último Homem. Clássico. Filme extraordinário.
Conta uma história de um soldado americano, Desmond Goss, o nome do soldado. E ele era adventista, sua mãe adventista, o seu pai era um alcoólatra. E o seu pai sempre teve uma relação muito difícil com ele. E em um dado momento da juventude ele percebeu todos os seus amigos indo para a guerra. Só que ele, por ser adventista, ele tinha princípios. E o seu princípio norteador era a ideia de que ele não poderia portar arma. E aí ele opta por não colocar em suas mãos arma. E assim ele vai para o exército, enfrenta situações dramáticas, passa por um julgamento que não quer utilizar arma. Pastor, a gente veio para a doutrina, só vai contar um filme. Estou dando um spoiler, né? Como vocês dizem aqui. E aí ele vai sem arma. E essa história é baseada numa história real. No final do filme você vê eles contando. No fragor da batalha, eles estão no monte elevado. E de repente a guarnição que foi com ele foi toda massacrada pelos inimigos. E ele, como não portava arma, ele só podia fazer uma coisa: ajudar na enfermaria. E aí ele percebe que todos estavam ao chão. Ele pega o primeiro, que estava entre a vida e a morte, carrega no ombro. E aí ele leva esse primeiro, coloca numa corda, desce do monte, colocam lá no hospital de campanha. E aí depois ele volta, pega o segundo. E aí depois volta e ele sai procurando, fazendo a missão da igreja de Sardes. E ele sai contando, mas ele não só conta, ele conta, carrega e entrega. E ele carrega entre 50 e 100 homens. Este é o número porque ele mesmo não consegue lembrar a quantidade de homens que ele salvou naquela noite. Mas o número foi entre 50 e 100 homens que ele salvou. E do 15º, 16º para lá, quando ele colocava o homem na corda que eles iam descendo, ele fazia uma oração breve. Ele dizia assim: Deus, me ajude a salvar outro. Aí ele volta. E aí ele carrega com muita dor e a gente não sabe onde ele encontra a dor. E aí ele coloca lá na corda. Quando ele coloca na corda, ele diz: Deus, me ajude a salvar outro. E aí da segunda vez a gente fica ainda sem saber de onde foi que ele encontrou forças. E aí da terceira vez, e da quinta vez você já sabe de onde é que ele está encontrando forças. Deus energiza o coração daquele homem. E o seu feito entra para os anais da história. Sem arma, ele salva milhares. E aquele homem deixou-nos uma história. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus. E elas podem destruir todos os exércitos do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Não prevalecerão. Quando a Escritura diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a Escritura está dizendo, as maiores autoridades do inferno não prevalecerão contra vocês. Porque na porta da cidade se reuniam as maiores autoridades. Quando você lê Jó ia para a porta da cidade para discutir filosofia, para pensar sobre a cidade, para racionalizar com os sábios da cidade. Jó era um homem tão sábio que quando ele se aproximava, as pessoas punham a mão sobre a boca e dizia: o senhor Jó acabou de chegar. E uma autoridade chegando, as pessoas na porta paravam para ouvir a autoridade. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo, descansem o coração de vocês, continuem de cabeça erguida, contando os que estão feridos, ajudando os que estão precisando de acolhida, sendo ombro e braço forte, porque as maiores autoridades do inferno não vão poder parar vocês. Vocês foram chamados para a vida, e em vida vocês viverão eternamente. É essa a promessa do Mestre Jesus. Então Jesus está dizendo para aquela igreja, vocês têm uma missão. A missão é que vocês consigam
reunir o maior número possível de pessoas que estão vivos, feridos, mas vivos. E aí no versículo imediatamente posterior ele vai dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, mas não é apenas receber, não é apenas ouvir, você tem que guardar. Agora, toda essa introspecção, todo esse acolher do Evangelho, toda esta consciência do Evangelho, todo este saber da verdade, não terá efeito nenhum se não produzir resultados. O que Jesus está dizendo para Sardes é: a sua teologia é correta, mas a sua vida é herética. Você é santo na teologia, mas é profano no saber. Jesus está dizendo: Sardes, você pode ouvir a palavra mais bem estruturada e mais bem aguçada, bíblica e confirmada pelos olhos e pelos óculos do Deus que escreveu-a, do Deus que inspirou-a. Mas se esta palavra não tem efeito direto na vida de vocês, vocês estão vivendo uma vida de morte, caminhando para a morte. Porque toda palavra que a gente escuta, ela precisa ser guardada. E quando guardamos a palavra no bom depósito, nós precisamos visitá-la. Ninguém guarda algo que não vai usar. Você só guarda algo se você acredita que vai usar. Sim ou não, irmãos? E a Escritura está dizendo: você recebe, você escuta, você guarda. Mantenha esse depósito. Mantenha esse depósito. Porque existirão dias difíceis e tenebrosos na vida de vocês. E vocês serão sustentados por esse depósito. Aí você vai lá no depósito. Quando você chega lá, você lê no depósito a seguinte palavra: as misericórdias do Senhor são as causas de você permanecer vivo, celebrante. Elas são novas a cada manhã, e elas estão à sua disposição hoje. A bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você vai aprender que o pardal encontrou espaço, a andorinha encontrou ninho nesse lugar, nos átrios do Senhor. E se eles encontraram, nós também encontramos, porque nós somos filhos, propriedade exclusiva, coroa da criação, amados. E aí você vai suportando, resistindo, no fragor da batalha. A luta continua. O fogo continua cruzado, mas a esperança está na tua alma, e ninguém pode arrancar isso da tua história, irmão. Seja glorificado o nome do Senhor nessa noite. Seja celebrado o nome do Senhor. A palavra só tem sentido se ela tiver propósito. Se a palavra existe, mas não cumpre o seu propósito, ela não é palavra de Deus. E uma palavra, ela é de Deus quando eu acolho esta palavra como verdade de Deus para minha alma. Porque eu posso passar 20 anos pregando a Bíblia aos irmãos. Pode vir um outro pastor e durante mais 20 anos pregar a Escritura aos irmãos. A Escritura é verdade de Deus. A fala pode ser verdade de Deus, mas essa verdade só terá sentido quando ela gerar transformação na minha história, quando ela encarnar nas minhas decisões e o Cristo de Deus for percebido no meu dia a dia lá fora. Porque senão será uma filosofia nova, porque senão será apenas um conhecimento agregado.
Mas essa palavra é viva, porque o Cristo, quando eu escuto o Cristo vivo nela, passa a ser vivo em mim, e eu começo a viver para a glória dele. É essa a verdade da Escritura que precisa fazer sentido nas nossas histórias. Porque senão, irmãos, nós estaremos perdendo tempo nesse lugar. Perdendo tempo. Veja o que Jesus continua dizendo a esta igreja. Jesus diz o seguinte: se não vigiares, virei a ti, ou virei contra ti em outras traduções, como um ladrão. Você está entendendo? A igreja está em guerra. Quem está vencendo a guerra contra Sardes é um inimigo, mundo, carne, diabo. Tem 3 faces. A igreja está em situação de mornidão. Muitos já chegaram a óbito espiritual e outros estão apenas agonizando. Tem gente viva lá. Tem gente contando. Tem gente confirmando. Tem gente viva. Mas esse inimigo terrível e perspicaz, que vence essa primeira batalha, consegue macular a igreja de tal forma que aí a igreja entra num dos processos mais terríveis que uma igreja pode entrar. Isso pode acontecer na individualidade também. Sabe qual é, irmãos? É quando afetados pela maldade, afetados pelo pecado, eu torno Deus meu inimigo. Será que você está entendendo que foi um inimigo que destruiu essa igreja na guerra? Essa é a imagem que a igreja de Sardes está vivendo. E aí Jesus diz assim: eu agora irei contra ti. Você pode dizer para o irmão, para a irmã que está do seu lado, diz assim: se Deus não for seu aliado, o que será da sua vida? Jesus está dizendo: igreja de Sardes, vocês precisam despertar, porque a vida de vocês está me distanciando de vocês, a tal ponto que eu irei a vocês com justiça, com espada desembainhada. Isso é muito sério, irmãos. Esse texto está nos dizendo que Deus tem paciência e que sua paciência tem limites. Isso é muito sério. Esse texto está nos dizendo que Deus é nosso aliado, é nosso Pai, é nosso Mestre, é nosso advogado. Mas Ele continuará sendo se a gente continuar lembrando, recebendo, ouvindo, guardando e se arrependendo. Pastor, eu sou crente há 10 anos, nunca precisei me arrepender. Ô, meu irmão, você é crente em quem? Não há um único cristão aqui, a não ser que tenha aceitado Jesus hoje de manhã. Hoje de manhã não, hoje de noite, no início da noite. Se foi hoje de manhã, já precisa se arrepender hoje à noite. Não há nenhum cristão aqui que esteja pronto o suficiente para dizer: Senhor, não sinto falta de nada, me sinto pleno. Não há, irmãos. Senhor, hoje eu amanheci assim com a fé, pode mandar prova. Tem nada que abale a minha vida. Hoje eu estou assim,
Se o diabo se meter comigo, ele está frito. Não tem, irmãos. Não tem. Existem crentes que estão aqui hoje, e aí quanto mais maduro esse crente se torna, mais consciente de sua pecaminosidade ele é. Pastor, o que é um crente maduro? Um crente maduro é um crente que desenvolveu o autoconhecimento. Um crente maduro não é um crente que olha para uma situação de risco e diz assim: eu passo por ali por perto, com a espada de Jeová, cantando, falando língua estranha e sapateando. Crente maduro é um crente que diz assim: eu não posso passar ali por perto, porque eu conheço as minhas limitações, eu sei que eu sou pó. Vou desviar o meu caminho e vou viver para a glória do meu Deus. E sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu ouvi, eu recebi, eu guardei, eu me arrependi e Ele me perdoou. Glórias sejam dadas a Jesus. E eu não entro mais por esse caminho. Não entro mais. Ah, pastor, pensei que a gente estava pronto, estava maduro quando nós não tivéssemos mais dificuldade com o pecado. Irmão, se você quiser deixar de ter problema com o pecado, peça a Jesus, faça um plano funerário, é importante, para a família não ter dificuldade, né? E peça a Jesus para lhe promover logo. Porque enquanto você estiver aqui, não vai ser fácil. Isso é o evangelho, irmãos. Se fosse para mim contar a história para os irmãos, a gente estava falando sobre Dostoiévski, filosofia. Mas o evangelho é isso. Jesus olhou para a igreja de Sardes e disse: igreja, se vocês não perceberem que a única forma de haver vida é a partir da Escritura, eu vou ter que me tornar inimigo dessa igreja e batalhar contra essa igreja. Olha que interessante. Batalhar contra. Veja o que a Escritura diz: virei a ti como ladrão e não saberás a hora que virei sobre ti. O que é que Jesus está dizendo? Sardes, por tanto tempo eu não fiz parte do teu dia a dia, que agora eu vou vir num dia que você não espera. Você passou tanto tempo sem me desejar, Sardes, que agora eu venho num dia que você não deseja. Quanto menos de Deus nós tivermos na nossa agenda diária, mais temerosa será a sua presença. Quanto mais de Deus nós tivermos em nossa agenda diária, mais graciosa será a presença de Deus. É por isso que você chega na igreja e tem irmão que está passando um aperto do tamanho do mundo e ele está assim, ó: oh, aleluia, Jesus é bom demais. Ele está no aperto, mas não está só, irmãos. E tem crente que você vê que ele está tranquilamente bem, aparentemente, mas irmão, é um desânimo, uma vontade de morrer, um desespero. Eu nunca esqueço um dia que eu estava num culto e oportunizaram um pastor, e ele pegou no microfone e disse assim: meus irmãos, é assim mesmo, ou vida difícil. Lá em casa eu caio doente, aí passo 3 meses sofrendo numa cama, a igreja não quer nem saber. Aí quando eu me levanto, aí vem a esposa, cai doente. E aí passa 1 mês, 2 meses, quando se levanta é a filha. Irmão, sinceramente, irmão, eu não sabia que aceitar Jesus era isso. Irmãos, ele começou a falar: irmão, pensa numa hora boa para você morrer, aquela hora ali. Como é que um atribulado pega no microfone para murmurar, irmão? Eu pensei que ele ia concluir assim, mas nós, né?
Temos por certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem qualquer outra criatura. Mas irmão, ele terminou dizendo assim, mas é isso mesmo, coloca um hino aí. O hino foi mais desanimado que o testemunho. Pense no hino desanimado. Não chega nem no teto da igreja o hino daquele, irmãos. Porque não existe ninguém que não enfrente dramas nessa existência. Você pode estar com a sua conta abastecida, mas falta uma cota de prazer e de alegria no seu relacionamento conjugal. Você pode estar com a sua cota no casamento abastecida, mas falta verdade no seu relacionamento paterno-filial. Você pode ter tudo, mas nunca você será pleno. Porque o único tudo que pode nos tornar pleno é aquele que tudo é. Agora, se você tem a presença de Deus, falta tudo, e você continua de cabeça erguida. Falta tudo, você continua se desviando do fogo cruzado, dizendo tem gente aqui, não, está morto não, está morto não, está morto, esse aí não tem mais jeito, tá não, vamos abraçar ele, vamos, você abraça eu abraço aqui, aí você se abaixa, aí você dá um abraço, e de repente a pessoa volta à vida, aí você diz, não disse que tinha vida, você não acreditava mais, você já tinha sepultado, mas eu vi, tem vida aí, tem esperança, tem jeito, porque está cheio da presença de Deus, e onde chega, a graça de Deus invade a vida das pessoas. É esse o convite de Deus à igreja de Sardes. Deus está dizendo, eu quero fazer parte de cada hora do seu dia, porque se eu fizer parte de cada hora do seu dia, eu posso vir a ti a qualquer momento, porque eu serei seu e você será meu. E nesse processo relacional nós teremos comunhão, comunitas, nós viveremos um para o outro, você entende isso? Jesus estava tão distante da igreja que ele disse, eu virei a ti. Irmão, você já pensou? Jesus chegar para um crente e dizer assim, olha, eu quero vir ter contigo, e o crente ficar com medo? Mas Jesus não é o Senhor, irmãos? Não é o absoluto? Não é o glorioso? É bom ou não é estar na presença de Deus? Você não veio para cá porque você crê que Jesus está entre nós? Sim ou não, irmãos? Por isso. Por que Jesus se tornou indesejável para essa igreja? Porque ele deixou de fazer parte do cotidiano da vida daquela igreja. Porque a igreja estava lá no lugar inexpugnável. As portas estavam tão bem fechadas que nem Cristo mais entrava naquela igreja. Nem Cristo. Ele entrava na vida de alguns, mas a igreja estava morta. A igreja estava morta. Aí ele olha para aqueles poucos, ele diz assim, tem uns poucos aí entre vocês, esses aí vão ser transportados da realidade da guerra para a realidade da festa. Aí ele faz uma promessa. A promessa é uma promessa de festa, irmãos. Olha que lindo. E aí ele diz assim, nós vamos mudar o cenário para esses. Um dia a guerra vai findar, e um tempo de celebração vai começar. E quando esse tempo de celebração começar, ele não terá previsão para fim. Agora é preciso observar algumas coisas nessa festa. Não é de qualquer forma. Observe como é. Primeiro, olha só, irmãos, que lindo. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Versículo 4, perdão, não é o 5, é o 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. E aí o que ele diz? E comigo andarão de branco. Gente, isso aqui é extraordinário. Jesus está dizendo assim, você não vai para essa festa de qualquer jeito, você só vai para essa festa se tiver acompanhante. Glória a Jesus.
Meu irmão, Jesus está lembrando das bodas do Cordeiro, está dizendo assim: comigo, olha só que coisa extraordinária, comigo você vai andar. Então a primeira coisa que você precisa entender é que é uma festa com acompanhante. Só que todos nós vamos com o mesmo acompanhante. Glória a Deus. Ele diz: vocês vão andar comigo, vocês vão andar comigo. Então, primeira verdade, na festa tem acompanhante. Segunda verdade, versículo 5. Olha só o que é que ele diz: o que vencer será vestido de veste branca. Ele já disse no 4 que ele está de branco. Aí ele diz assim: essa festa vai ser diferente das demais. Porque as irmãs não vão ficar preocupadas: meu Deus, esse vestido, eu vesti ele, está com 2 meses, 19 dias e 3 horas. Se eu vestir de novo, as irmãs vão ver que eu estou vestindo. Isso só acontece nas outras igrejas. Aqui nenhuma irmã passa por isso. Tem irmão que é do mesmo jeito, viu, irmão? Eu sou desse jeito. Eu tenho hora que eu visto o paletó, quando eu visto assim, eu diz: de novo, meu filho, tu já foi quinta passada com esse aí. Eu digo: minha filha, é o que eu gosto do preto, né? Aí paletó só falta vir só para a igreja. Gente, lá não vai ter gente melhor vestida. O anfitrião estará de branco igual você. Lugar de igualdade. Bendito seja o nome de Jesus. Se você vai para essa festa, enche aí o teu pulmão de ar e dá um glória a Jesus, porque bom é o Senhor e muito digno de louvor. Glórias sejam dadas ao Cordeiro, irmãos. Aleluia. A gente tem que encher o nosso coração de alegria. E aí veja só, Jesus diz assim: tem que ter acompanhante, eu serei. Tem que estar trajando as vestes a rigor, branco, igualdade, legitimidade. Eu vi um pregador um dia pregando na cidade de Horizonte, numa cruzada. Ele dizia assim: meus irmãos, tem assim a voz assim, né? Eu fico com preocupação quando eu vejo esses pregadores engrossando a voz. Eu queria dizer para os irmãos que o Senhor me revelou que a minha casa vai ficar a 33 metros do trono, e a janela vai ficar aberta direta para o trono. Eu digo: onde foi que ele ouviu isso? Os mais justos de frente para o trono, os descuidados nos lugares mais distantes. Colocou uma favela no céu. A gente já tem tanto problema social aqui para chegar no céu, irmão, e ter que morar num apartamento de 45 metros. Ninguém aguenta, né, irmão? Sinceramente. Lá não haverá dor, lá não haverá aluguel. Esse era para ter um glória a Deus mais alto. Lá não haverá conta da luz, da Enel, não chega. Lá não haverá morte, câncer, sofrimento, mentiras, guerras, feridas. Lá será o lugar dele e com ele. O céu é céu porque ele está lá, irmãos. É por isso que o céu é céu, porque ele está lá. A sua casa é céu porque ele está lá. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Aí ele diz assim, ó: de nenhuma forma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Aí tem uns teólogos calvinistas, alguns, né? Não são todos. Calvinistas que são coerentes não fazem essa interpretação. Tem alguns teólogos calvinistas que olham para esse texto e dizem o seguinte: se o nome está escrito no livro da vida, você nunca terá o seu nome riscado. É a Bíblia quem diz. Está escrito: de maneira nenhuma riscarei o seu nome. Aí o irmão pega esse texto aqui e diz: olha, se Deus escrever, ninguém risca. Aí usa a expressão de uma vez salvo, salvo para sempre. Tem toda aquela questão, que a gente não vai entrar nisso. Mas, irmão, aqui nós estamos na festa. Se o nome estiver lá, meu irmão, o que Jesus está dizendo não é que você, se for escolhido, você pode viver uma vida pecaminosa
E Ele irresistivelmente vai te chamar para a vida. Não é isso. O que Jesus está dizendo é assim: ei, igreja de expedicionários, suporta, escuta a minha voz, guarda, quando falhar se arrepende e entra na festa. Porque quando tu chegar lá com as vestes brancas, eu vou abrir um livro e tu vai ver o teu nome lá. E quando Jesus diz assim, de modo nenhum eu riscarei, o que ele está dizendo é o seguinte: a festa não acaba. O exibível é o nome no livro. Você entra para a festa e a festa continua ad eternamente. Porque não tem mais volta. Porque você não vai querer mais sair de lá. Porque nele, para ele, viveremos sempre eternamente. É isso que o texto está dizendo. O texto é para os salvos. O texto é para os festejantes. O texto é para os participantes das boldas. E não para os crentes que ainda não se converteram. Que nós já estamos em festa. E aí ele conclui, trazendo a melhor notícia. É 9 horas. Eu não gosto de passar do horário, mas vou passar 2 minutos, irmão. Eu pago quinta-feira que vem. Viu? Ele diz assim, ó: e confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Então, irmão, se você não deu um glória a Deus, é porque você não creu ainda, viu? Mas veja só, você vai ter acompanhante. E tem uma coisa, irmão, dependendo da importância do acompanhante, você já viu como é esse negócio? Você chega assim no ambiente, se você estiver do lado de uma pessoa muito importante, o pessoal já sabe que o que está do lado é importante, mas o pessoal diz logo assim: quem é aquele outro ali? Está com ele. Aí imagine você entrando, o pessoal diz assim: olha ali. Aí eu diz assim: a irmã do circo de oração lá da expedicionária. Está com Jesus. Está entrando com o mestre, vitoriosa. Glória a Deus. Não vai ter nenhuma irmã dizendo assim: o vestido dela está mais bonito. Pode ter certeza. Não vai ter isso, irmão. Glória a Deus, a gente vai celebrar porque estaremos lá. Segundo lugar, roupas brancas, aspecto de igualdade. Terceiro lugar, que é o terceiro? Esqueci. De maneira nenhuma arriscarei o exibível, né? O nome. Quarto lugar, olha, vai ter um momento da festa. Esse momento aqui é extraordinário. Vai ter um momento da festa que vai estar todo mundo naquela alegria, na ceia, sentado. Eu vou estar lá conversando com Paulo, né? Dizendo: me diz aí, Noé, como é que foi esse negócio, Noé? Rapaz, água demais. Eu conversando com Noé, e batendo um papo, e falando, e eu com a Cíntia. Cíntia, vamos ficar no mesmo grupo, a gente ficar conversando, né? Sentir mais nada, né, irmão? Assim, o que eu vou sentir pela Cíntia é o mesmo que Deus sente por ela. Porque o que eu sinto pela Cíntia é um amor puro, mas não é perfeito. No céu será perfeito. Mas é bom que a gente fique no mesmo grupo, né? Combinar aí para não ter problema. E aí, irmãos, vai chegar o momento da festa que ele vai chegar e vai dizer assim: ô Roberto, tá boa aí a comida? Porque tem irmão que acha que no céu não tem comida. No céu tem comida, então alegrem-se os corações. No céu tem comida. Aí, irmão Davi, é uma bênção, não, Davi? Davi ficou até com vontade de ir para o céu. Irmão, no céu vai ter comida. É óbvio, óbvio. A Escritura fala de banquete. Você já pensou um banquete com algodão doce? Só que vai chegar um momento que Jesus vai chegar e dizer assim: Roberto, se levanta aí, Roberto. Aí o Roberto vai dizer assim: Senhor, eu quero te levar ali. Aí ele vai levar o Roberto assim na antessala. Aí ele vai levar assim numa sala que Apocalipse 5 chama de sala do trono. Aí ele vai dizer assim: ô pai, vou apresentar aqui o Roberto, teu filho, que eu comprei. Eu queria confessar que ele foi vitorioso, ele venceu. E eu queria que os anjos ouvissem isso. Aí tem irmão que lê Mateus 10:32 e diz assim: vem aceitar Jesus. A Bíblia diz que os que confessarem diante dos homens, Deus confessa diante. Não, irmão. O texto está dizendo o seguinte: confessar a Jesus diante dos homens é viver para a glória dele todos os dias da sua vida.
Se você viver em santidade, suportando o dia mau e resistindo às tribulações, vai chegar um dia que Ele na festa vai te tirar da festa e vai te levar à presença do Pai e vai dizer: Pai, eu conheci Ele e Ele me conheceu, eu vivei nele e Ele viveu em mim, nós somos um, assim como eu e o Pai somos um, e diante dos anjos de Deus o seu nome será confirmado, e você verá a face do eterno, o esplendor do glorioso, do majestoso, do grande Deus. Isso deve encher a nossa alma de alegria. Vamos ficar de pé, igreja, vamos ficar de pé. Irmãos, eu sei que já passou 5 minutos, mas eu queria cantar aquele hino. Eu não, né? Queria que alguém cantasse: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Alguém tem esse hino? Alguém sabe? Olha aí, irmão, canjica e pamonha, quando sair, de graça. Você só dá uma oferta, né? Amém. Irmã Rita, vamos cantar a Deus. Irmãos, passou 5 minutos, mas eu sei que nenhum lugar é melhor do que esse. Som. Enquanto a irmã Rita estiver cantando, vamos entrar nessa sala do trono e vamos bendizer a Deus, porque nós somos participantes da festa. Diz aí para o irmão que está do seu lado, diz assim: seu nome já está lá. Diz aí para ele, só para ele ficar alegre. Ao Rei dos Reis consagro. Cante, igreja. Tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Cante, igreja. E pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com canto de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro Seja toda honra, tudo o que sou, seja todo louvor nessa noite. de gratos louvores Manifeste transbordam tua o meu graça sobre nossas coração. vidas. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, e pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o
pois tu és o Deus Criador. Amém. Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo, tua igreja. Nós estamos no fragor de uma dura batalha, mas queremos, ó Deus, continuar vivos. E não apenas vivos, mas confirmando os que estão vivos, sem julgamentos. Nós não estamos aqui, ó Deus, para corrigir as pessoas. Nós estamos aqui para rogar a tua graça sobre elas. Nós não estamos aqui, ó Deus, para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para rogar o teu bálsamo sobre elas. Nós não estamos aqui, ó Deus, para definir o destino das pessoas. Nós estamos aqui para rogar a tua misericórdia sobre elas. Por isso pedimos-te que permaneças com o teu povo. Aqui está a tua nação santa, escolhida, escritos no livro, enquanto obedientes permanecerem. Permaneças conosco e que o nosso dia seja cheio da tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, nós rogamos-te e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus, repouse sobre toda a comunidade. Quem tem fé, diga amém. Deus vos abençoe sempre.